chegamos ao 8º dia, né, da novena, nosso 8º vídeo. Eu vou ler aqui o trecho referente a esse 8º dia. Diz assim: Santos Luís e Zélia Martã, ensinai-nos o caminho da infância, o caminho da pureza, que nos leva de volta à casa do Pai. Vossa família pode nos levar ao mistério de um Deus tão terno quanto uma mãe. Então, nesse trecho, né, a gente consegue perceber um pedido, né, que São Luís e Santa Zélia nos ajude a voltar à casa do Pai, né, a trilhar esse caminho de conhecimento da ternura de Deus, né, do mistério da ternura de Deus. E a gente vai continuar avançando, né, na história deles. Hoje eu vou trazer aqui 3 trechos que falam da vida de Santa Zélia. E a gente chega aqui no momento em que Santa Zélia já está cansada, né, porque ela começa a sentir os efeitos da doença no corpo dela. Ela sofreu com câncer de mama, né? Então, assim, ela, além da vida dela, né, de mãe de 5 filhas, já tendo perdido 4, a vida dela de empresária, né, de pequena empresária, então tudo isso ia cansando um pouquinho, né, a vida dela, e fazia com que ela lembrasse daquele desejo inicial lá antes dela conhecer São Luís, né, que era entrar para a vida religiosa, né, e ela sempre pensava, né, se ela tivesse seguido esse caminho, agora ela estaria numa vida mais tranquila, né? Mas vamos ver aqui como é que ela encarou esses momentos, né? Na página 225 diz assim: entretanto, não vivia nas nuvens. A sua espiritualidade estava solidamente firmada no sol. Acreditava que Deus era o Senhor, infinitamente bom, que a amava e que lhe traçara todo o plano da vida de modo a fazê-la feliz. A única ciência consistia em fazer a sua vontade, que ela descobria nas obrigações da família e nas tarefas profissionais, que tantas vezes assumiam para ela a forma de cruz. Então, a gente vê aqui no dia a dia dela, né? Cada tarefa dela que ela fazia, cada cansaço que ela sentia, ela assumia como uma cruz, né? Como uma forma de cruz, mas abraçada com amor, né? Sabendo que Deus tinha para ela planos de felicidade. Como dizia aqui o início do parágrafo, ela não vivia nas nuvens, né? Embora ela pensasse naquele caminho inicial que ela queria para a vida dela, ela fez uma escolha. E ela assumiu essa escolha e vivia com uma espiritualidade solidamente firmada no sol, né? Isso certamente a fortalecia, né, a viver os seus momentos, né, ali, de cansaço, de provação, né? Como todos nós vivemos, né? A gente também pode em algum momento da vida pensar, se eu tivesse feito tal escolha, né? Se eu tivesse seguido tal caminho. Mas já foi, né? A gente já viveu, a gente já escolheu, a gente já está vivendo uma determinada vida, né? A partir das nossas escolhas. E é acreditar que aí Deus se faz presente, né? E nos ajuda, né? E assumir a cruz de cada dia. E quando ela fala essa questão de viver, não quer viver solidamente? A sua espiritualidade estava solidamente firmada no solo. Então, isso diz respeito ao que a nossa fé ensina sobre reconhecermos as nossas limitações, reconhecermos as nossas misérias, e reconhecermos também a realidade que nos cerca, né? Porque ser cristão não é viver como se tivesse alienado das coisas, né? Como se a gente vivesse num mundo que não é o mesmo que todas as outras pessoas vivem, né? A gente precisa, como cristão, reconhecer a realidade do mundo que nos cerca, né? E também a nossa própria
realidade, né? Esse reconhecimento significa aceitar, né, que o mal é consequência do pecado, que o mal no mundo é consequência do pecado, né? Que o mal em nós também é consequência do pecado, né? No Catecismo, no número 407, diz o seguinte, né? Ignorar que o homem tem uma natureza ferida, inclinada para o mal, dá lugar a graves erros no domínio da educação, da política, da ação social e dos costumes. Então a nossa fé nos ensina que, como cristãos precisamos reconhecer essa realidade do mal, né? Do mal em nós e do mal que nos cerca, né? E que é consequência do pecado, né? Quando a gente ignora que existe este mal, quando a gente ignora que existe também as nossas limitações, nós cometemos graves erros, né? Como disse aqui no Catecismo. No Catecismo 409 também diz o seguinte: um duro combate contra os poderes das trevas atravessa toda a história dos homens. Tendo começado nas origens, há de durar. O Senhor não disse, até o último dia. Então, como Santa Zélia, né, ela reconhecia essa realidade, essa dura realidade, né? Além dela reconhecer toda a graça que Deus dava para ela, toda a beleza da criação divina e até toda a beleza de nós como criaturas de Deus, né? De toda a beleza que Deus nos fez e fez toda a natureza ao nosso redor, precisamos também reconhecer que quando o pecado entra no mundo, né, todo o mal e todo esse combate entra na nossa vida, né? E precisamos nos empenhar neste combate, né? Reconhecer que a vida em Deus também é um combate, né? Tem um trechinho aqui que vai trazer bem isso, né? Ela fala assim: queria ser uma santa. Não há de ser, porém, coisa fácil. Há muito que desbastar e a madeira é dura como pedra. Era melhor ter começado mais cedo, enquanto não era tão difícil. Mas, enfim, mais vale tarde do que nunca, né? Ela se vê aí nesse combate, né? Sabendo que não era fácil. A gente pode olhar de fora e achar que para ela era fácil, mas não era não, era difícil. Ela diz, a madeira é dura como pedra, né? Tem muito que se desbastar, né? Assim foi com ela, assim é com a gente, assim é com todos os santos, né? Uma grande batalha, né? Contra o pecado, né? Contra as consequências do pecado em nós, né? Mas que a gente precisa estar firme nessa batalha, né? A graça de Deus nos ajuda, né? Só com a graça a gente consegue dar conta, né, desse duro combate que é a nossa vida em Deus, que é a nossa vida de fé, né? E o batismo é que nos dá toda a força para que a gente saia vitorioso nessa luta, né? O batismo nos dá tudo que é preciso para vencer o mal, né? E é somente estando com essa graça que a gente realmente é capacitado para dia a dia viver na fé, né? Sim, sim. Eu vou trazer mais um trechinho aqui que vai falar dessa questão, né? Dela pensar, né? O tempo todo vinha como uma tentação mesmo. Ela ficava pensando, né? Diz aqui que era como se fosse a sua miragem, né? Ela ficava lá pensando, sonhando em algo que ela já não tinha, que era a questão da vida religiosa, né? E ela mesma escreveu assim, Santa Zélia: sinto que tudo isto são ideias inúteis, por isso não me detenho muito nelas. Mais vale empregar bem o tempo presente do que pensar tanto no futuro, né? Porque ela via a doença avançando, ela via o corpo dela se dando sinais de desgaste, né? Mas ela falou, não adianta ficar pensando muito no futuro, né? O que eu tenho é o agora, né? E continua assim, aí já é o autor dizendo: heroicamente, sem se desviar nunca, a senhora Martin obedecia à regra de ouro: floresce no lugar onde Deus te plantou. Era na vida de família que devia santificar-se
e santificar os outros, né? Essa era a regra de ouro que heroicamente ela assumia para a vida dela, né? E isso a fazia viver essa experiência de ser santificada pelas situações, mas não só ela mesma, como auxiliar na santificação dos outros, né? Dos outros membros da sua família, das pessoas que conviviam com ela, chegando até a nós, né? Que hoje a gente conhece a história dela e também através dela a gente é santificado também, né? A gente começa a pensar na nossa vida, no quanto é importante a gente florescer no lugar onde Deus nos plantou, né? Não ficar questionando, não ficar dizendo, e se fosse assim, se fosse de outra forma, mas não, né? É o chamado a florescer no lugar onde Deus nos plantou, né? E nós só vamos florescer se realmente estivermos em Deus, né? E repetindo mais uma vez, a partir do batismo, né? Acolhendo de Deus a força que Ele nos dá no batismo, né? Que é a própria vida de Cristo em nós, né? Porque quando nos batizamos, é Cristo que vem viver em nós, né? Então, a graça de Cristo habita em cada um de nós. E essa graça também é essa força para encarar as situações do dia a dia, né? No catecismo, ele vai falar que o batismo nos dá tudo que é necessário, né? Ele vai dizer assim, ó: com efeito, naqueles que foram regenerados, nada resta que nos possa impedir de entrar no reino de Deus, nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as consequências do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus. Então, toda a consequência do pecado em nós e no mundo, o Cristo, quando vive em nós pela graça do batismo, nos faz superar tudo isso, né? E nada mais nos pode impedir de estar perto de Deus, né? De estar de novo vivendo como filhos de Deus, né? Sim, então, da minha parte aqui eu concluo, né, trazendo os trechos da vida de São Luís e Santa Zélia. Hoje o trecho que eu trouxe foi mais sobre a vida dela, mas ela foi essa pessoa, né, que soube viver o seu batismo, que soube contar com as graças do seu batismo e soube transmitir isso às suas filhas, né? A vida de Santa Teresinha, a mais nova, e as suas outras filhas, né? Elas souberam apreender isso, né, que ela passou com a sua vida, né? E que, olhando para a vida de Santa Zélia, a gente também consiga refletir um pouquinho sobre a nossa vida e também apreender, né, esse ensinamento que já nos foi dado, que não é novo, né? É Cristo já nos trouxe e a gente só vai aprendendo a vivê-lo, né? Com a ajuda da igreja, né? Com os documentos deixados para nós, com o catecismo, a gente vai aprendendo a colocar em prática, né? E a viver essa vida de santidade para a qual Deus nos chama. E como na vida de Santa Zélia, a nossa vida também, na nossa vida, deve se manifestar Cristo, né? Todo santo manifesta na sua vida alguma característica específica de Cristo ou alguns traços da identidade de Cristo, né? Porque, na verdade, o que Deus faz em nós é nos unir aqui a Cristo, né? É como se nos tornássemos outros Cristos aqui na Terra, né? Num documento do Papa Francisco chamado O Chamado da Santidade no Mundo, a Santidade no Mundo Atual, diz o seguinte: a medida da santidade é dada pela estatura que Cristo alcança em nós, desde quando, com a força do Espírito Santo, modelamos toda a nossa vida sobre a sua. Assim, cada santo é uma mensagem que o Espírito Santo extrai da riqueza de Jesus Cristo e dá a seu povo, né? Então, ser santo, lutar aí cada dia pela vida em santidade, na verdade, é deixar que Deus faça crescer em nós Cristo, né? A pessoa de Jesus Cristo, né? Que o Filho Jesus Cristo cresça em nós. Essa será a medida da nossa santidade, né? Não é nem um fazer, né? É em primeiro lugar
não é nenhuma atividade. Em primeiro lugar, é à medida que Cristo cresce em nós, à medida que a gente deixa Cristo crescer em nós, né, que a gente se empenha nisso, que a gente caminha nesse sentido, é que a santidade em nossa vida vai acontecendo. Né? É assim que a gente volta à casa do Pai, né, como filho, né, nos tornando, pelo batismo, filhos no Filho que é Jesus Cristo. Né? E assim a gente retorna à casa do Pai e se colocando aos seus cuidados, né? Se colocando plenamente aos seus cuidados, acolhendo o seu amor e também transmitindo esse amor para aqueles que nos cercam. Que São Luís e Santa Zélia intercedam por nós.